tema do nosso... Esse tema já fez na semana agora, sexta-feira, lá no irmão Estevão, né? E como ele falou muito em cima, não deu tempo de a gente fazer uma programação, então a gente vai apresentar esse tema aqui hoje, que é caridade anônima. Esse tema, ele está no livro da Joana de Anjos, da Palavra de Divaldo Franco, com esse tema, caridade anônima. E a gente vai então abordar um pouquinho. Mas nós sabemos o que é caridade. O que é caridade? Esse é o primeiro ponto que nós vamos então abordar na fala de hoje. Porque sempre que nós, espíritas, apresentamos as nossas credenciais espíritas, né? A palavra que vem à tona, a frase que vem à tona é essa: fora da caridade não há salvação. E temos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, com essa temática. Kardec se dedicou a essa temática. Mas tem outra frase que também corrobora com essa, que é no capítulo 13, que é que a vossa mão direita não saiba o que faça a vossa mão esquerda. É também um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase foi querida por Jesus. Ou seja, fazer a caridade anonimamente. A caridade não é divulgada, não vamos divulgar. Tem pessoas que fazem uma caridade, tira folha, faz selfie, né? Junto com o assistido ali. Né? Então não é para isso. Mas o que é a caridade? Será que a caridade do judeu, como o judeu entende, é a mesma caridade que o muçulmano entende? É a mesma caridade que o cristão entende? Mesmo dentro do cristianismo, será que o católico, o evangélico, o espírita entende? Tem o mesmo entendimento de caridade? Então a caridade ela é uma só, né? Mas tem as suas nuances ali. Cada segmento tem as suas particularidades. Será que então fazer caridade é dar um pedaço de pão para quem está com fome? Ou dar um cobertor, um agasalho para quem está com frio? Ou será que dar um abraço, um carinho, um afeto? Isso é caridade? Sim. Tudo isso é caridade. Mas não é só isso. Então, tem a caridade, a gente fala assim, o Evangelho é caridade. Mas não adianta você ler o Evangelho para quem está com fome. Não vai matar a fome. Então tem que ter o pão. Quem está com frio, o Evangelho também não vai dar calor. E a gente fala, né, das pessoas que podem estar com frio, a gente vê muito, se a gente começar a caminhar, principalmente no setor comercial do sul, pessoas dormindo, por cobertor é uma caixa de papelão aberta. Dormindo ali, dentro da caixa de papelão ali. Quando tem um colchãozinho, é também uma caixa de papelão que coloca por baixo. É triste, né? Mas é a realidade. E o Brasil não é um dos países mais pobres, não. Tem países muito mais pobres, com muito mais necessidades aí. Né? A gente sabe que tem países de pobreza muito maior do que a nossa. As crianças comendo resto de alimento. Então, a caridade é isso, a gente encontrar as pessoas que estão precisando para poder auxiliar. Então, tudo isso é caridade. E cada um faz a caridade da maneira que pode. E nós vamos ver, no capítulo 14 desse livro do Evangelho, que ele leu, tem uma mensagem de Santo Agostinho. Ele fala o seguinte, que a caridade é uma senha para chegar a Deus. Ele fala, compreendem que para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. A caridade é sempre à frente de tudo, né? Ele fala ainda assim, Santo Agostinho, ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem o perdão, nem com o coração tomado de ódio. A caridade tem que ser espontânea, tem que ser de coração. A pessoa que dá e guarda ódio, então a caridade dela está nos outros, capenga, né? Essa é a mensagem de Santo Agostinho. Mas temos uma questão no livro dos Espíritos, muito conhecida no nosso meio espírita, é a questão 886, a gente fala 886, né? Essa questão 886, ela pergunta sobre a caridade. E olha a pergunta de Allan Kardec. Ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Por que como a entendia Jesus? É porque Jesus é o nosso guia e modelo, conforme está lá na questão 625, é nosso guia e modelo. Então vamos ver como a caridade como o nosso guia e modelo entende. Porque nós
temos aí nos evangelhos aí as lições, os exemplos que ele nos deixou de caridade. Então, a caridade é um total esquecimento de qualquer tipo de ofensa. Principalmente quando ele está lá na cruz, ali, naquele estado ali, nem respirar ele conseguia mais, 6 horas ali, depois de ter passado por vários ultrajes, ter levado 30 chibatadas, ele estava ali só o caco mesmo, mas mesmo assim ele suspirou e disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Os especialistas, os psicólogos, as pessoas dessa área, até hoje estudam como uma pessoa naquele estado tinha condições de proferir uma frase dessa. Só o Cristo, né? Então a resposta dos Espíritos é que a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, 3 frases, nós vamos repetir um pouquinho sobre essas frases aqui nessa parte. Então, quando eu falo benevolência para com todos, me inclui também, né? Então, caridade para comigo mesmo. É por isso que tem um mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está dentro aqui, né? Mas o que é benevolência? Qual que é a etimologia da palavra benevolência, para a gente compreender um pouquinho mais? Ela vem do latim, benevolentia. O bene quer dizer fazer o bem. O que nós fazemos de bem é bene. O italiano usa muito essa palavra bene, né? E volentia, vontade. Então, vontade de fazer o bem. Ninguém faz o bem, a benevolência, obrigatoriamente. Ele faz porque tem vontade, já tem no coração dele essa vontade de fazer o bem, de vontade de ajudar o seu próximo. Então, a benevolência é isso. A pessoa pode perguntar assim, mas tem como fazer o bem sem ter vontade de fazê-lo? Tem. E muita gente faz o bem sem ter vontade de fazer. É pessoas que têm interesse em ter uma vantagem qualquer, de obter algum tipo de vantagem em relação ao que está fazendo. Sem discriminação nenhuma, né? Só aceitando. Alguns dos nossos políticos, eles ficam muito benevolentes na época da eleição. Né? Depois que passa a eleição, eles esquecem. Quando eles perdem, faz pior, né? Nossa, doeu a cesta básica, o fulano não votou em mim. Ele faz o bem, esperando receber em troca o voto. E assim tem outros exemplos também. A pessoa que faz o benevolente, ela faz o bem sem olhar a quem e faz o bem pela vontade, pelo prazer de fazer. Aqui na casa nós temos uma campanha, as salas de estudos. Nós tínhamos aqui antes da pandemia 29 salas de estudos. Estamos retomando agora essas 29 salas de estudos que o Paulo falou também aqui. E cada sala é responsável por dar um alimento para a cesta básica que nós damos no domingo para os nossos assistidos. Então, 100 e poucas cestas básicas por mês. Aí uma sala é responsável pelo arroz, a outra sala pelo feijão, e aí já vai angariando, né? E vai ajudando bastante. E cada vez a pessoa deu uma ideia no grupo, porque eu sempre esqueci de trazer. Não, eu esqueci. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui uma cota, todo mundo, depois dá o dinheiro, põe o dinheiro na conta da pessoa, você vai lá, compra e traz. Aí nós falamos assim, não é assim. A gente tem que desenvolver em nós a vontade de ajudar. Você vai no mercado, a maioria de nós aqui faz isso, né? Enche o carrinho. E olha que o carrinho hoje não é mais um carrinho pequenininho, não. Hoje o carrinho hoje é grandão, né? O carrinho sai derramando alimento ali. Então, nesse momento, é hora de a gente lembrar que tem um irmão nosso por aí que talvez não tenha o arroz para dar comidinha para o filho. Então, ele vai lembrar disso, vai lá pegar e colocar mais um pacotinho de arroz, um pacotinho de açúcar. Né? Então, a gente criar em nós o hábito, a vontade de ajudar. A vontade de ser os benevolentes, né? Então, a benevolência para com todos. Eu não posso escolher quem que eu vou ajudar.
Vou ajudar quem está precisando. Ah, mas a pessoa passa na porta da minha casa, que ali é malandro, que ali você... Não, você passou ali, está precisando. Mesmo se você não vai dar uma cesta básica para ele, vai dar pelo menos um pacote de arroz, uma coisa assim. Que a pessoa que não precisa é que trabalha, que tem disposição para trabalhar, que tem estuda, consegue um trabalho. Se ele passou ali, naquela situação, ele pode até achar que está nos enganando, mas não está. Ele precisa realmente. Ele pode estar enganando a ele mesmo. Então a gente tem que ajudar sem olhar e sem julgar. O Cristo diz assim, não julgueis para não ser julgado, né? A benevolência então é isso, né? E depois a indulgência. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Olha só, eu me incluo nela? Sim. Vou ler de novo. Indulgência para as imperfeições dos outros. Eu me incluo? Sim. Diz aqui o Espírito meu xará, que é o Espírito de José, que tem uma mensagem, que não. Ele fala o seguinte, seja severos para convosco e indulgentes para com o próximo. Eu não posso me acomodar, eu tenho que ser severo para comigo. Agora o próximo sou indulgente para com ele. Eu não vou ficar preocupando com o próximo, ele se preocupa com ele, eu preocupo comigo, né? Então aqui no capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, tem lá um título lá na mensagem desse Espírito de José, é a indulgência. Ele fala que a indulgência não vê os defeitos de outrem. Se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. A indulgência. Ao contrário, oculta a fim de que esse não torne conhecido senão dela unicamente, e se a malevolência, que é o contrário da indulgência, os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles. Ou seja, a malevolência, a maledicência, é aquela pessoa que gosta de achar os erros das pessoas, procura os erros das pessoas, faz uma devassa na vida das pessoas, às vezes, para poder encontrar um cisquinho. E Jesus alertou, né? Ele falou sobre aquela parábola do arguilho, em Mateus, capítulo 7, que fala, hipócritas, como você não vê uma trave que está no teu olho e vê um argueiro, um cisquinho no olho do seu próximo? Tirar primeiro o argueiro do teu olho, a trave do teu olho, para depois você ir procurar o cisco do seu próximo. Mas assim, a pessoa maledicente já tem mania de ficar vendo o erro do outro e não ter o dele. A indulgência, diz aqui José, jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Não faz observações chocantes, não tem os lábios censura, apenas conselhos, e as mais das vezes velado. Então, quando a pessoa indulgente, que ele quer falar alguma coisa para alguma pessoa, chama atenção para ele, chama em particular. E se ele perceber que não está sendo aceito o conselho dele, ele então sai, deixa para lá, né? Não vai ficar criando confusão. A indulgência, então, se a gente for olhar a etimologia da palavra, é também do latim. In quer dizer dentro, dulcere, doce. É uma pessoa dócil. A pessoa, quando ela é dócil, quando ela chega no local, pode estar um clima às vezes pesado, ela começa a falar, ela começa a trazer uma paz para o ambiente. Tem pessoas que têm essa característica, né? Quando abre a boca para falar, ela traz uma harmonia. Eu conheci pessoas assim, conheço pessoas assim. Já o maledicente, quando começa a falar, ele vai desarmonizar, né? Então ele fala aqui, José, que a indulgência atrai a calma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. As pessoas vão falar assim, porque eu sou muito sincera, eu gosto de tudo ter certinho, né? Então às vezes a gente tem que escutar um pouquinho mais e falar menos, né? Então a indulgência também é isso. E depois o perdão das ofensas. Isso nos remete a Jesus, que proferiu essa frase quando ele estava lá nos seus últimos suspiros ali. Quando ele olha para todo mundo ali, no estado que ele está, ele pede perdão para todos aqueles ali. Então o perdão das ofensas, a gente perdoar, eu perguntaria, quem perdoa?
São as almas mais evoluídas ou são nós mesmos mais inferiores? Quem perdoa somos nós mais inferiores. As almas evoluídas não perdoam. Engraçado, né? Mas é verdade. Que as almas mais evoluídas, elas nem se ofendem. Se não se ofendem, perdoa o quê? Então, ninguém tem o poder de me ofender. Ninguém. Sou eu que aceito a ofensa. E quando eu aceito a ofensa, me traz um mal-estar. Porque o nosso corpo físico, ele é perfeito. Ele não foi produzido para sofrer, ele foi feito para amar e para ser amado. É tanto quanto nós amamos, o nosso corpo produz substâncias químicas do bem, do amor. Né? São os chamamos de neurotransmissores, que hoje em dia é muito estudado, ocitocina, essas coisas assim. Mas quando nós temos dentro de nós alguns sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa, aí nós produzimos um outro tipo de substância química dentro de nós, que nos prejudica e prejudica quem eu estou emitindo esse pensamento. Nosso perispírito é energia. Ele é formado pelo fluido cósmico universal. E quando eu trabalho mal as minhas vibrações, eu altero esse meu perispírito e vou adquirir doenças psicossomáticas que nós falamos, né? A maioria das doenças são nós mesmos que vamos atrás delas. Através do mau pensamento, inveja, ciúmes, coisas assim. Certa vez perguntaram então a Mahatma Gandhi, eu não conheço, a gente conhece o Mahatma Gandhi, todo mundo sabe a história dele, né? E ele conseguiu um feito, ele conseguiu libertar o povo hindu do colonialismo inglês, porque a Índia era colônia da Inglaterra, o povo era escravizado. E ele sofreu muito, ele foi preso, ele foi estilizado, ele foi humilhado, ele foi torturado. E um dia uma repórter perguntou para ele assim, o senhor já perdoou alguém? Ele falou assim, não. A repórter falou assim, mas como assim? O senhor prega não violência e o senhor nunca perdoou ninguém? Não. Mas por quê? É porque ninguém nunca me ofendeu. Né? Você pensa que aquelas pessoas que faziam aquilo por ele estavam cumprindo uma missão, um trabalho. E ele não via aquilo como uma ameaça, não via aquilo como uma agressão. A gente tem que passar, às vezes, por essas coisas assim, né? E é isso. E Pedro mesmo perguntou a Jesus certa vez, mestre, quantas vezes ele perdoar meu irmão para ele pecar contra mim? Ele perdoá-lo 7 vezes? Eu fico imaginando Jesus deu um sorrisinho assim, com um canto da boca, né? Não, Pedro. De verdade eu digo que não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Não quer dizer que tem que perdoar 490 vezes, não é isso. Quer dizer que tem que perdoar quantas vezes for necessário. O perdão não tem limite, é quantas vezes for necessário. Então, o Espírito Amigo, no capítulo 10 também, numa outra lição, num outro texto, titulado A Paciência. Ele fala que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Dar esmola para quem tem um recurso é fácil, servir, comprar alguma coisa e doar, né? É mais fácil. E é sempre essa esmola, é sempre dar esmola aos pobres, esse bem material, que é onde nós começamos a exercitar a nossa vontade de ajudar, nossa vontade de fazer o bem. Nós começamos sempre por ela. Então é importante também. E como falam também, né, que dependendo da hora, a necessidade daquela pessoa ali é um bem material mesmo. Aí fala que depois, esse espírito amigo, né, que outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. É de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Olha só. Quando nós escolhemos a mundo espiritual a prova da paciência, Deus não vai nos colocar no meio dos anos. Com certeza, porque não é coisa de estar paciência no meio dos anos.
Tem que colocar no meio das pessoas, vamos se provocar mesmo, vamos insultar, vamos ofender, para poder exercitar a paciência. E a gente pede para vir aqui com a prova da paciência e ficamos revoltados Deus com Deus. Nossa, é cada um que coloca do meu lado, né? Amar o próximo, né? Mas é cada próximo também que descontar, pelo amor de Deus. Né? Mas é assim mesmo, né? O próximo é isso mesmo. E na questão 642 do Livro dos Espíritos também, é uma questão que diz o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Quer dizer o seguinte: se eu não faço mal, eu não faço bem. Já me basta isso para eu conseguir assegurar a posição futura, adquirir a vida futura? A resposta aqui é não. Né? Diz aqui: cumpre fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, cada um de nós tem um limite. Eu não posso querer fazer o bem como o Chico Xavier fez, porque ele tem um limite muito maior, um espírito muito mais evoluído que os adultos, né? Mas eu tenho um limite. Eu tenho que fazer o bem nesse limite, me esforçar para fazer o bem o máximo possível que eu conseguir fazer de acordo com as minhas capacidades. Né? Porque se eu deixar de fazer o bem, vou deixar uma lacuna onde o mal possa vir ali e se instalar ali. E se acontecer isso, de mal se instalar num lugar onde eu poderia ter feito bem e não fiz, eu sou responsável desse mal. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Né? É uma parábola de Lucas. E passou um sacerdote, um homem da igreja, do templo de Jerusalém. Ele viu o homem caído ali, esvaziado de sangue, num local perigoso, onde tinha animais selvagens, animais peçonhentos, um local num clima de deserto, né, onde só pina temperaturas elevadíssimas, e à noite, muito abaixo de zero. Ele não ficaria muito tempo ali naquela posição, ele morreria. O sacerdote passou, deu uma olhadinha assim e seguiu. O levita dele também passou e seguiu. Ou seja, eles cometeram um crime contra a lei de Deus. O sacerdote não pode tocar na pessoa desencarnar, morto, né? Porque ele pode comprometer a pureza dele, mas ele não estava morto ainda. E tem uma lei de Moisés que fala o seguinte: que se um sacerdote passar, só ele estiver ali, ele tem a obrigação, se a pessoa tiver morrido já, de enterrar. Então não tem desculpa o sacerdote, ele deixou de fazer a caridade. Se a pessoa morresse, teria um crime maior ainda. Mas como veio o samaritano e fez o bem ali, ele impediu que o homem morresse, portanto, atenuou a falta do sacerdote e do levita. E para a gente ver que o bem, quando ele é feito, ele não é feito só num ponto estratégico, mas ele se expande. O bem, quando você faz o bem para uma pessoa, várias pessoas ali em volta são beneficiados. Porque quando aquele samaritano, que era uma pessoa discriminada pelo judeu, mas Jesus nunca discriminou o samaritano. Ele sempre falou do samaritano, dando um bom exemplo, né? Então esse samaritano ajudou quem? Primeiramente, evidentemente, ele ajudou o homem que estava caído ali. Isso sem dúvida. Mas esse homem que estava caído ali, ele deve ter filhos, ou então uma mãe, então um pai, deve ter parentes. Não é? Então, se ele tivesse morrido, os parentes iam sentir também. Então, ele fez a caridade com os parentes, com os amigos desse homem. Mas ele também ajudou o sacerdote e o levita. Ele fez a caridade com o sacerdote e o levita. E teria um brilho muito maior perante a lei de Deus se aquele homem tivesse morrido. Ele também ajudou também o estalagista, que ele levou aquele homem até uma estalagem, né, que era um hotel de beira de estrada. Hotel no bom sentido, né? Mas que nunca, naquela época, não tinha uma coisa assim. E ele pagou 2 dias de trabalho para ele ali, e pediu para ela: cuida bem desse homem. Quando eu voltar, eu lhe pagarei o que for necessário, que você gastou comigo.
Então, olha só, um bem que ele fez, quantas pessoas ele atingiu? Então, fazer o bem sempre vale a pena, né? Tem um tema também no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo maior mandamento, né? O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E tem um tema meio polêmico que algumas pessoas não aceitam. Até mesmo os espíritas católicos, os cristãos não aceitam, que é caridade para com os criminosos. Eu conheço pessoas, sim, né? São espíritas e falam, não, acho criminoso, mas eu tenho que pagar. Então, certa vez, o Chico Xavier estava estudando o Evangelho, lá em Uberaba já, na sombra do abacateiro. Era um local que não tinha espaço, né? Então, à tardezinha, tinha o estudo do Evangelho na sombra do pé de abacate. E ele estava estudando justamente essa lição, da caridade para com os criminosos. E as pessoas, não, Chico, não é assim não. A pessoa comete crimes de honra, a pessoa que mata a mãe na frente dos filhos, é homicídio, feminicídio. As pessoas têm que ter uma pena. As pessoas têm que ser punidas. E o Chico, tem jeitinho dele, né? Olha, o Emmanuel está me dizendo aqui que o criminoso é qualquer um de nós que foi encontrado, que foi descoberto. Porque todos nós trazemos crimes do nosso passado. Por que nós cometemos crimes? Porque nós somos maus? Não, Deus não deu ninguém mal. Nós somos ignorantes, não temos conhecimento da lei e cometemos muitos delitos, né? Então, entrando lá na parte da Joana de Anjos, então nosso tempo passa, eu não falo do livro, né? Ela fala da caridade anônima, desse livro, Lampadar Espírita. Lampadar é uma luz forte, né? Que ilumina muito. Então, Lampadar Espírita esse livro de Valdo Franco. E ela fala o seguinte, que existem muitos espíritos que se unem no mundo espiritual por afinidade, que são aqueles que desleixaram aqui na Terra pelas coisas espirituais, pela vida futura. Sim, preocuparam muito com os bens materiais, com a riqueza, tudo. E chegaram no mundo espiritual, ficaram ali, né, totalmente sem norte, sem saber. Muitos estão aí 200 anos no mundo espiritual, nem sabem que estão desencarnados. Não tem noção que estão desencarnados. Então ela fala assim, concede teus espaços mentais de oração quanto nas abençoadas tarefas socorristas das sessões mediúnicas. Então, nas casas espíritas tem as sessões mediúnicas, né? Nós temos aqui em torno de 26 salas mediúnicas, onde o objetivo é orar por esses irmãos, que são trazidos aqui na casa dos benfeitores espirituais e são acolhidos nas salas mediúnicas. Então, ela pede para a gente, né, aqui é um pedido, para a gente conceder os nossos passos mentais, nos dedicar mais a esses irmãos, socorrendo esses irmãos que estão lá muitos anos, sem saber onde estão. Podemos dar um exemplo, né? André Luiz, que é o mentor dessa casa, ele passou 8 anos nas zonas umbralinas e não enxergava a luz. Era só escuridão, era lamaçal, era espírito animalesco perseguindo ele, né? Ele não enxergava. E ao lado dele estava a mãezinha dele, o tempo todo vibrando por ele ali, ele não enxergava a mãezinha dele. Espírito também, como o próprio Clarencio, porque tem uma assistência espiritual. Ele pensa que no umbral só tem espírito atrasado. Não, nada disso. Lá estão também os guias espirituais, os espíritos vão lá socorrer esses que estão lá. Então todos ali orando por ele ali, até que uma hora deu um estalo nele, né, desses tantas preces que estava recebendo ali, né? Deu um estalo e ele fez uma prece para Deus. Foi quando então se abriu para ele e ele foi recolhido e foi resgatado. Então é isso, a gente resgatar esses irmãos nossos que estão no mundo espiritual, e quando eles vêm a sala mediúnica, a gente acolher a fé da prece, do amor, e direcionar esses irmãozinhos para que a espiritualidade amiga possa conduzi-los para os hospitais espirituais, as enfermarias, que for necessário, né? Então ela fala aqui, não nos compete examinar o merecimento ou não da cristão que assim se impuseram e agora carpem. Estamos convidados a ajudar os irmãos de Jesus. Não dá para julgar. A nossa função ali, na sala mediúnica, é ajudar.
seja quem quer que seja, quem for, né? Ela fala, a paz deles representa a paz em nós mesmos, e a renovação deles significa a serenidade nossa. Então é uma satisfação para a gente estar ali, fazendo alguma coisa assim, acolhendo as pessoas que estão ali, os irmãozinhos que estão ali, que viveram conosco, nos antecederam aqui na Terra, que agora se encontram na outra dimensão. Então todos nós veremos um dia também. E nós vamos gostar de sermos acolhidos também, né? Ela fala, talvez ignores que grande número dessas entidades infelizes é comensal do teu lar. Então aqueles irmãozinhos que vão no neste mundo não estão estranhos a nós, não. Muitos são da nossa família. Ou então são nossos obsessores que estão ali. E os obsedidos não têm conhecimento também. Então ela fala, fazes deles teus irmãos e amigos para a eternidade. Num dia, embora longe, ela fala aqui, né? Embora longe, eu espero que esteja longe, abrir os olhos para outros painéis. É maneira delicada, ela fala assim, um dia você vai morrer também, né? Abrir os olhos para outros painéis quando nós tivermos abrir os olhos no mundo espiritual. Após as peleias árduas e árduas vitórias, levantarás aqueles os quais ajudaste. Nós vamos encontrar. Aqueles irmãos que nós ajudamos na sala 21, vamos encontrar que nós vamos espiritual depois. Eles vão lá nos agradecer. Né? Acercando-se de ti, risonhos e felizes, reconhecidos e amorosos, a saudar-te nesta abençoada madrugada perene, sem sombras da vida imortal. Olha que coisa, né? Eu tive a honra nessa encarnação de ser professor. Só reclamo muito de pessoa, é mal, mas não é isso. É a satisfação que nós temos, né? Eu estava esses dias ali no Parque Shopping, comprando uma refeição. Chegou um jovem, o senhor para mim assim, me assustou assim. Eu conheço o senhor. Eu disse, lá vem, né? O senhor não era professor? Ah, o senhor também é professor, tá? Eu sou a esposa do senhor. Quer dizer, é uma alegria para a gente. Eu fui lá em Maceió, estava lá na Praia do Francês, tá? Curtindo lá uma prainha lá. Aí o garçom disse, quem é professor aqui? Aí eu falei com a seguinte, professor, olha lá, tem um menino que é professor lá do outro lado, estava lá do outro lado da rua. Então, a gente, quando a gente faz as coisas bem feitas, assim, imagina só se eu fosse carrasco, igual eu tinha uns amigos aí que eram carrascos, como é que essa pessoa ia me receber? É assim também com a gente, quando chega no mundo espiritual. Nós vamos encerrar aqui, vou contar a história de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele veio do Ceará, do Rio de Janeiro, para estudar, sem um tostão no bolso. A família de lá conseguiu o dinheiro para ele viajar, pagar as despesas de viagem, chegou que não tinha um tostão. Mas ele conseguiu entrar na Universidade de Medicina do Exército, lá no Rio de Janeiro. Ele era cirurgião do Exército. Mas ele trabalhava, atendia as pessoas e não cobrava as consultas, não gostava de cobrar. Ele tinha como fosse um sacerdócio, né? E então as pessoas falavam, não, Bezerra, cobra pelo menos as pessoas que podem pagar. Não, não vou cobrar. Não gostava de cobrar. Porque tinha um salário dele lá, ele achava que podia viver com esse salário lá, não estava preocupado em amontoar riqueza. E ele ajudava muitas pessoas. As pessoas iam lá, muito pobres às vezes, ele fazia consulta, às vezes ele comprava o remédio. Ele tinha uma conta lá na farmácia, pode ir comprar o meu nome lá, realmente. Quem assistiu o filme, passou do Bezerra, tem uma história dele, conta, que um dia uma mãe chegou lá com a criancinha ardendo de febre, aí ele examinou tal, detectou lá o problema e prescreveu lá um remédio para ela, né? Para a mãezinha comprar. Ó, tá aqui o receita, procura comprar o mais rápido possível esse remédio, para você abrir logo, ele vai ficar bom. Aí a pessoa chorar. Doutor, na minha casa não tem nem comida na mesa. Não tenho dinheiro, não posso comprar esse remédio aqui. E ele procurou um dinheirinho no paletó, nos bolsos, não tinha mais nada. Ele tinha acabado de dar uma assim, ele tinha do outro que passou antes dela. Aí ele olhou o anel de formatura dele. Aí ele olhou, tirou o anel, ó, vende esse anel, ele é valioso. Você vai comprar o remédio. Ah, doutor, não posso aceitar. Esse é o seu anel de formatura. Olha, ele está aqui, não tem serventia nenhuma aqui no meu dedo. Se você levar, comprar um remédio e encher, completar sua dispensa lá com os alimentos, vai ter muito mais sentido. Ela levou.
Então ele era desse jeito, era desapegado, né? Morreu pobre. E ele ficou uns 6 meses na cama com uma doença que chamava Nazar, não sei se tem esse nome ainda. E ele desencarnou, e quando chegou no mundo espiritual, ele despertou no mundo espiritual. Quando ele olha para o lado dele, está Celina. Celina é um espírito, né? Uma mensageira de Maria Santíssima. E Maria era a mentora dele aqui na Terra. O cara não era fraco, não, né? Maria Santíssima era a mentora dele. Aí ele olha assim, vê Celina e fica feliz. Ô Celina, você aqui, minha irmã, minha filha. Assim, Bezerra, a Mãe Santíssima vai lhe dizer que você já atravessou os postos da espiritualidade. Outra maneira também agradável, você fala assim, você acabou de bater a porta, né? Você acabou de atravessar os postos da espiritualidade. Seja bem-vindo, meu irmão. E ele ficou ali, não é porque ele ficou 6 meses na cama, quando doença grave, que ele chegou lá já bom. Não é assim. Ele vai chegar lá, vai ter um período de convalescência, um período de tratamento também, até ele recuperar. Então ele estava na cama ali, muito frágil ainda, mas ele ouvia os barulhos do lado de fora da casa, do local que ele estava. Às vezes eu ouvi falar o nome dele, as pessoas cantando, alegre, né? Ele perguntou assim, quem são, Celina? Ela disse, vamos lá, meu amigo, vamos comigo. Segurou ele, apoiou ele assim, foi andando até lá, tinha uma sacada assim, ele olhou lá embaixo, centenas de pessoas gritando o nome dele, louvando, sabe? Ele olhou, não vê ninguém, Celina. Meu amigo, esses são aqueles que você ajudou na Terra, você nunca perguntou o nome, religião, nada, você apenas ajudou. Olha que maravilha, né? Foi ser recepcionado lá. Pois, é isso que a mentora está nos dizendo aqui. O bem que nós fazemos aqui, nós vamos receber. Quando a gente faz uma viagem, fica muito tempo fora de casa, quando a gente chega no aeroporto, tem as pessoas lá nos recebendo também, ficam felizes, os abraços, não é isso? Então é isso. Então, como dizem, né? Meu pai dizia muito essa frase, o bem jamais se perde. Fazer a caridade, mas é a caridade da benevolência, não é a caridade por interesse. E quando eu faço a caridade por interesse, vale também. Quem recebe a cesta básica vai ajudar bastante, né? Só que quando chegar do outro lado, botar na balança lá, vai bem aquela frase assim, já recebeste a sua recompensa. Então temos que escolher. Eu quero receber recompensa aqui ou lá, né? Então é essa a mensagem de hoje. Pedimos desculpas aí, o nosso amigo não poder ter comparecido hoje, né? Mas a mensagem é essa, né? A gente está sempre fazendo a caridade porque o mês mais se pede. Obrigado.